Olá, pessoal! Aqui quem fala é a Kelma. Eu sou estagiária de língua portuguesa e curso atualmente letras na Universidade Federal de Viçosa. E eu inicio agora uma série de 3 videoaulas sobre o tema funções da linguagem. Esse tema é bastante pertinente para quem vai prestar vestibular ou o Enem e também para quem quer entender mais sobre o funcionamento da comunicação, ah, compreensão textual. E nessa série de videoaulas eu vou apresentar 3 videoaulas de aproximadamente de entre 10 a 15 minutos cada aula, onde eu vou apresentar nessa primeira aula as definições, os conceitos relacionados às funções da linguagem, então a parte teórica, e também vou detalhar mais sobre a metade dessas funções da linguagem. Numa segunda aula, vou tratar da outra metade das funções da linguagem e numa última aula eu vou apresentar algumas propostas de prática, exercícios para fixar o conteúdo que eu apresentei nas aulas anteriores, ok? Bora lá então. Primeira coisa que a gente tem que buscar entender é o que são as funções da linguagem. Quando, num processo, num ato de comunicação, a linguagem ela assume papéis diferentes dependendo da intenção de quem produz o texto, da situação, do contexto de interação. Então, com base nisso, a linguagem assume funções diferentes. Uh, e para a gente poder definir essas funções, a gente precisa ter em mente os elementos envolvidos na linguagem. Essa teoria foi desenvolvida pelo linguista Jacobson, é um cara muito influente aí na área de linguística. E as funções da linguagem que ele nomeou são chamadas de referencial, emotiva, conativa, poética, fática e metalinguística. E para a gente poder definir elas, primeiro então a gente precisa ver entender quais são os elementos envolvidos num ato de comunicação. E eles são, primeiro, o remetente, né, que é a pessoa que produz o enunciado. Quem produz enunciado está se referindo está se direcionando a mensagem a alguém, então ao destinatário. A mensagem em si também é um elemento da comunicação, então o texto, o enunciado produzido. Essa mensagem ela é produzida dentro de um contexto, dentro de um assunto, uma situação de comunicação, e para que ocorra essa mensagem, ela precisa de um canal ou contato, então o lugar onde essa mensagem será transmitida, que pode ser pela voz, pelo rádio, pela televisão, pelo telefone. Então esse é o contato. E o último elemento seria o código, que é o próprio sistema linguístico escolhido para transmitir aquela mensagem, né? Geralmente, então, aqui nessa aula eu estou usando a língua portuguesa, esse é o meu sistema linguístico, meu código, é o código de comunicação, mas a gente pode ter também outras formas de linguagem, como a música, a pintura, os desenhos, enfim. Então, esses são os elementos da comunicação. E dependendo do foco, qual elemento da comunicação a linguagem está se focando naquele momento, a gente vai ter determinadas funções da linguagem. Então, se o foco está no remetente, teremos a função emotiva. Se o foco está no contexto, teremos a função referencial. Se o foco está na mensagem, teremos a função poética, no destinatário, a função conativa, no contato, a função fática e no código, a função metalinguística. Então, agora, nessa próxima parte da aula, eu vou detalhar 3 dessas funções, explicar como funciona, qual o objetivo, as características e dar alguns exemplos de textos que desempenham essas funções. Então, bora lá. Primeira função que eu vou falar é a função referencial ou denotativa, que é a função que centra-se no contexto, ou seja, o assunto, a situação de comunicação. O objetivo dessa função é transmitir a informação do remetente ao destinatário de forma objetiva, retratando e se referindo à realidade. Então, é chamada de função referencial justamente por se referir a objetos, a coisas, pessoas da realidade de forma bem objetiva. As características são o uso da terceira pessoa, né, para ter um tom mais impessoal da linguagem,
e uma linguagem denotativa, que é essa linguagem mais objetiva, mais referencial. Essa função é predominante nos gêneros textuais artigo jornalístico, artigo científico, manuais técnicos ou manual de instrução, e também reportagem de revista e vários outros gêneros textuais do cotidiano, do dia a dia. Ok? Então, trouxe aqui alguns exemplos. Primeiro, a gente tem aí um exemplo de texto do gênero textual manual de instrução, e também um tutorial do YouTube que desempenha uma função parecida com esse gênero textual manual de instrução. Então, o tutorial do YouTube é um gênero digital que tem uma função parecida com o manual de instrução. E o manual de instrução usa, né, aplica a função referencial justamente porque usa uma linguagem que se refere às partes, os objetos, dá instruções de como montar, e o tutorial também faz isso. Então, vou passar um trechinho do vídeo aqui para vocês verem, prestarem atenção em como que na fala o remetente, quem produz a mensagem, está usando uma linguagem bem direta, objetiva, para se referir às peças da prateleira a ser montada. Então, vou passar um pedacinho. Olá pessoal, eu sou José Carlos aqui de Campos Modulares. Hoje vou fazer a montagem de prateleiras nesse nicho. Vamos lá? Vamos lá. Para começar, a gente vai pegar as duas peças maiores e o primeiro passo é instalar a cantoneira, porque depois de armado ele vai ficar muito difícil de fazer. Para instalar a cantoneira, nós vamos usar esse parafuso pequenininho, menorzinho. Para acelerar o vídeo, eu vou utilizar uma parafusadeira elétrica. Olá pessoal, eu sou José. Ok? Então, vocês puderam ver aí um trechinho do vídeo e de como, né, essa linguagem é uma linguagem do cotidiano, assim, se referindo às coisas de forma bem objetiva. Então, esse é um exemplo de aplicação da função referencial. E depois eu também trouxe agora uma notícia, que também os textos jornalísticos possuem muito essa função da linguagem referencial ou denotativa. E a gente tem aí Lollapalooza cancela o show do Foo Fighters após a morte do baterista Taylor Hawkins. E aí tem a descrição do dia que aconteceu, da idade do baterista, etc. Localização, onde que ele estava. Então, também um exemplo de função referencial da linguagem, ok? Próximo, temos então a função emotiva ou expressiva, que é quando a linguagem centra-se no remetente, ou seja, a pessoa que produz aquela mensagem tem como objetivo transmitir a subjetividade, a emoção do emissor da mensagem, e tem como características o uso do discurso em primeira pessoa, então falando eu ou nós, para marcar a subjetividade, e o uso de interjeições, como o uso de exclamações, interrogações, reticências, para expressar as emoções. Esse tipo de função é bem predominante nos gêneros textuais diário, narrativa em primeira pessoa, carta e também tweet, como um gênero digital. Então, eu trouxe aqui um exemplo de tweet. Não sei se vocês estão acostumados a usar o Twitter, mas esse aí é um exemplo de postagem dessa rede social, que também se refere à morte do baterista da banda Foo Fighters, para vocês verem assim como o mesmo tema pode ser expressado com o uso de funções diferentes, né, com objetivos diferentes na linguagem. Então aí a gente tem, como fãs do Foo Fighters, assim como o Frank, precisamos dizer o quanto sentimos muito pelo falecimento do Taylor Hawkins. Todos que já ouviram tocando ou cantando com Dave na bateria sabem o quanto ele era um show à parte, insubstituível, força a todos. E essa é a mensagem do Twitter, que tem essa presença da função da linguagem emotiva, expressiva, para expressar as emoções do remetente. Okay? Depois também coloquei um trecho aí do gênero textual diário. Esse trecho é do livro Minha Vida de Menina, da Helena Morley.
E aí a gente tem segunda-feira, né, introdução do diário, segunda-feira, 23 de janeiro. Ontem eu tomei um susto muito grande, está correndo na Boa Vista que anda por aí um ladrão muito malvado que passou em Diamantina e os soldados não puderam pegar. E aí ela vai relatar as coisas do ponto de vista dela, com as emoções dela, as impressões dela, e por isso tem o uso da função emotiva ou expressiva. Depois vocês podem pausar o vídeo e ler o texto com mais calma, ok? E a última função que eu vou falar nesse vídeo é sobre a função conativa ou apelativa, que é a função que centra-se no destinatário, ou seja, a pessoa que recebe a mensagem. Ela tem como objetivo persuadir, influenciar ou sensibilizar o interlocutor e tem como características o uso da interrogação e verbos no imperativo, justamente para dar ordens, fazer indagações, uh, e usar a linguagem de forma a persuadir ou envolver a pessoa que está recebendo a mensagem. É um tipo de linguagem bem predominante nos gêneros textuais: slogan publicitário, campanha política e material didático. E então eu trouxe exemplos aqui. O primeiro deles é um exemplo de slogan publicitário. Esse é um slogan da Coca-Cola: sinta o sabor. Né? Você vê aí o uso de um verbo no imperativo, se dirigindo diretamente para o interlocutor, justamente para gerar essa aproximação e convencer o interlocutor a consumir aquele produto. E também um exemplo de uma questão de material didático que também faz uso da função conativa ou apelativa, que se dirige diretamente ao interlocutor. Então, a gente tem nas instruções aí: observe a seguinte afirmação, indique a alternativa. Então, essas ordens para se aproximar do interlocutor e gerar nele uma ação, ok? Então, esses foram os exemplos que eu queria trazer e a nossa introdução sobre esse tema, as funções da linguagem, os elementos da comunicação. E na próxima aula eu vou falar sobre as outras 3 funções da linguagem, as funções poética, metalinguística e fática. E espero que vocês tenham compreendido o conteúdo e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.